eu quero declarar esta manhã: o nosso alicerce é o Senhor Jesus Cristo. O tempo pode passar, muitas coisas podem vir para querer perseguir a sua igreja, oprimir a sua igreja. Mas Jesus, eu quero declarar: o Senhor é a nossa rocha. O Senhor não é um agitador qualquer, o Senhor não é um profeta para nós, o Senhor é o nosso fundamento. É em Ti que nós construímos a nossa fé, Senhor. Quando nós lemos esses salmos por completo, eu consigo enxergar pelo menos 4 frases que Jesus está falando aqui nesse texto. Jesus, ele está querendo exprimir pelo menos 4 frases. A primeira frase que eu enxergo aqui nesses salmos é... Calma aí, virar a página. Eu estou me sentindo abandonado. Versículo 1 e 2, e 11 e 19 fala sobre isso. O versículo 1 é bem conhecido. Quem que não vai lembrar desse momento? Jesus fala: Deus meu, por que me desamparastes? Alguém se lembra de algum momento na vida de Cristo que ele fala isso? Quando ele estava ali na cruz do Calvário, e chegando perto da hora nona, o céu ele fica totalmente escuro. Jesus, ele levanta o seu rosto para o céu e diz: Senhor, eu estou sozinho nessa. Então, a frase que Jesus fala através de Salmos é: eu estou me sentindo abandonado. A segunda frase que Jesus fala nesses Salmos é: eu estou me sentindo um verme. Versículo 6. Olha a palavra como é forte. Jesus está falando: eu estou me sentindo um verme. Alguém aqui já se sentiu um verme em algum momento da sua vida? Eu confesso que eu já me senti. Em algum momento da sua vida você já olhou para dentro de si e falou: eu sou um verme, não um homem. Quando Jesus ele fala aqui, através da boca de Davi, que ele é um verme, não um homem, ele está dizendo que ele está se sentindo abaixo de um homem. Ele está passando por um momento de tal angústia, que ao olhar para dentro de si, ele não consegue se sentir nem um ser humano. A terceira frase que Jesus fala nesses salmos é: eu estou sentindo muita dor. Versículo 14 e 17. 14 ao 17. Os salmos diz que o Messias, ele olha para o seu corpo e ele consegue enxergar os seus ossos. Alguém já passou alguma situação que você consiga olhar para o seu corpo e enxergar os seus próprios ossos? É isso que Jesus está falando nesses salmos. Eu estou sentindo muita dor. E a quarta frase que eu consigo enxergar Jesus falando nesses salmos é: mesmo assim, eu tenho esperança de um futuro próspero e de justiça entre Deus e o seu povo. Versículo 20 até o 31. Então, esses salmos, ele nos aponta para algo. Esses salmos nos revela algo. E 2 coisas dessas frases eu consigo compreender bem, eu creio que a igreja também compreenda bem. Quando Jesus fala: eu estou sentindo muita dor, eu creio que você, ao entender ou ao olhar para a crucificação de Cristo, você vai entender o motivo pelo qual Jesus está falando que está sentindo muita dor. Ele está sentindo muita dor porque ele passou por um momento de muito sofrimento, de angústia, onde ele foi açoitado, onde ele foi crucificado, onde ele foi humilhado. Então isso aí é compreensível. Quando Jesus fala: eu tenho esperança de um futuro melhor para o povo de Deus, eu creio que você também consegue compreender. Porque ele está falando de algo vindouro, de um futuro próspero, de que a morte dele não seria em vão, de que a dor dele não seria em vão, de que teria algo bom para vir. Aleluias. Só que existem 2 coisas que a gente compreende parcialmente, mas que é um pouco mais difícil. Quando ele diz: eu estou me sentindo abandonado, está aí algo difícil de entender. Deus abandonou Jesus? Ou quando ele diz: eu estou me sentindo um verme abaixo de um homem, é algo também que nós temos que entender. A gente tem que mergulhar um pouco mais a fundo para entender essas 2 frases. E para que eu possa explicar essas 2 frases para a igreja, eu vou ter que falar um pouco das qualidades de Deus, dos atributos morais de Deus. Um pregador chamado Paul Washer,
Ele diz que no domingo é o dia de maior idolatria da igreja. Por quê? Idolatria. Porque muitas vezes a igreja ela vem adorar um Deus que ela não conhece. Muitas vezes no domingo os irmãos se arrumam, vestem a sua roupa, seu terno e vão adorar um Deus que eles inventaram na sua cabeça. Aí fora as pessoas dizem que Deus é amor e que eu posso continuar vivendo uma vida de prática de pecado e está tudo bem, porque Deus é amor. E a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias eles ajuntariam doutores para suas próprias concupiscências. Em outras palavras, ajuntaria pessoas que concordem com eles, que concordem com as suas práticas, para ter alguma autoridade, para poder viver numa prática de pecado. Então, para que a gente não caia nessa armadilha, a gente precisa entender quem é Deus. Nós precisamos entender algumas qualidades de Deus, e não tem como eu discorrer sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito complexo, muito profundo, mas eu separei aqui pelo menos 4 atributos de Deus, para que a gente possa entender por que Jesus está se sentindo um verme, e por que Jesus está se sentindo abandonado. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro atributo de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos é: Deus é santo. A Bíblia fala em Salmos 99, versículo 9 sobre isso. Isaías 5,16, 1 Pedro 1,16, que é aquele versículo conhecido que diz: sede santos porque eu sou santo. Então, Deus ele é santo. E o que significa ser santo? A santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente e absoluta, no qual ele é o perfeito neste sentido. Acima de tudo, está absolutamente separado moralmente do pecado. Em outras palavras, Deus ele é perfeito. Deus ele não tem mácula, ele não tem mancha. Ele simplesmente é perfeito, é santo, é totalmente separado do pecado. Às vezes a gente acha Deus meio radical com o pecado. Mas imagine para nós que somos pecadores, quando olhamos uma atitude absurda de algum crime hediondo, nós nos sentimos revoltados. Se nós que somos pecadores conseguimos nos revoltar com o pecado, imagine Deus que é santo, que não tem pecado. Imagine qual deve ser a atitude de Deus em relação ao pecado se ele é perfeito. Imagine a revolta de Deus com relação ao pecado. O segundo atributo de Deus que nós podemos destacar, que é muito importante: Deus é justo. Deus ser justo significa que Deus ele paga conforme o mérito de cada um. Justiça significa que Deus dá a cada um aquilo que ele merece. Então, se eu vivo uma prática de pecado, a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Então, qual que é a paga do pecado? A paga do pecado é a morte. E se Deus é justo, ele tem que pagar aquele que comete uma transgressão. Eu vou tentar explicar minuciosamente para os irmãos não achar que eu estou falando alguma heresia. Quando a gente entra no Antigo Testamento e a gente começa a ver algumas coisas que acontecem, por exemplo, quando... Esqueci até o nome do rapaz que tocou na Arca da Aliança. Alguém pode me usar? Obrigado, irmão. Quando ele toca na Arca da Aliança e ele é fulminado, e nós pensamos: nossa, que Deus ruim. Só que Deus é justo. Existia uma lei que tinha que ser seguida. E quando alguém transgredia aquela lei, se ele não punisse a pessoa que transgrediu a lei, ele deixaria de ser justo. Só que a Bíblia fala que Deus não nega a ele mesmo. Deus não pode deixar de ser justo. Imagine um mundo que tem um Deus que não é justo. Imagine um mundo que tem um Deus que não paga, que não puna o pecado. Ia ser um mundo completamente um caos. Então Deus é justo, e justiça significa que ele dá a cada um aquilo que essa pessoa merece. Terceiro atributo de Deus que eu queria destacar, para que a gente possa compreender os Salmos 22. Deus é irado. Abra em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Os irmãos não fiquem assustados, não. Pô, irmão Luiz, eu não conhecia essas coisas de Deus, não.
Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, ela se revela do céu contra todo o homem que detém, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que troca a verdade pela injustiça. Tem a verdade, só que essa pessoa ela prefere trocar a verdade pela injustiça. Essa pessoa ela está atraindo a ira de Deus. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria um pecador na mão de um Deus irado. Deus se ira. E a ira de Deus significa a aplicação da justiça de Deus sobre aquele que transgrediu a lei, a sua vontade. A ira de Deus significa a punição, propriamente dito. Se a justiça é o fato de Deus ter que punir, tem que dar a cada um aquilo que ele merece, tem que punir o pecado, a ira é a própria punição em si. Quando a Bíblia fala que Deus se irou e fez isso e aquilo, não entenda isso como um Deus caricato, que sai fumaça da sua cabeça e ele é um total desequilibrado emocionalmente. A ira de Deus não tem a ver com a nossa ira. A nossa ira, ela se dá no momento de desequilíbrio emocional. A nossa ira se dá muitas das vezes num defeito de caráter e de personalidade. A ira de Deus não. A ira de Deus é a aplicação da justiça de Deus. A ira de Deus é santa. E significa que se alguém erra, ele tem que punir. E quando ele pune, ele está aplicando a sua ira. Amém? Quantos estão entendendo? E Luiz, por que eu tenho que entender isso? Para você, porque entendendo isso você vai conseguir entender por que Jesus está se sentindo um verme e por que Jesus está se sentindo abandonado. Existiu algo que aconteceu ali para que Jesus se sentisse um verme, para que Jesus fosse abandonado. Amém? Qual é o maior ato da ira de Deus? É o abandono. O maior ato da ira de Deus é o abandono. Luiz, me prova isso, que você está falando demais, não estou vendo Bíblia. Saul desobedeceu a Deus. Deus se irou contra Saul. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, fala que Deus abandonou a Saul. Saul ia buscar falar com Deus, ia buscar ter um relacionamento com Deus, e a Bíblia fala que Deus não falava mais com ele, nem por meio dos profetas, nem por meio de Urim e Tumim, nem por meio de nada. Deus se silenciou, porque o pecado de Saul foi tal transgressão contra Deus, que a ira de Deus fez com que ele abandonasse a Saul. Luiz, ainda não acredito. O inferno, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O inferno é o abandono completo de Deus contra aqueles que cometem uma vida e uma prática pecaminosa. Isso é o inferno. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que o lago de fogo vai ser aberto. E todos os impiedosos todos aqueles que praticaram pecado, vão ser lançados no lago de fogo. E lá eles vão ser abandonados. O inferno só é inferno porque Deus não vai estar lá. Porque mesmo se houvesse muita dor, mesmo se houvesse um fogo me queimando eternamente, se Deus estivesse no inferno, o inferno não seria inferno. O inferno só é inferno porque a presença de Deus não está no inferno. E Jesus se sentia abandonado, porque a ira de Deus estava sobre Jesus. Mas, por que a ira de Deus estava sobre Jesus? Ou por que é importante entendermos isso? É importante para saber que Deus, por ser santo, odeia o pecado. Por ser justo, é incapaz de deixar o pecado impune. E a maior paga do pecado é a ira, é o abandono. Mas Luiz, Jesus tinha pecado? Por que a ira de Deus caiu sobre Jesus? Jesus tinha pecado? Claro que não, irmãos, mas abram a Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Eu já vou estar caminhando para o fim, viu, irmãos? Vou ficar aqui segurando os irmãos até meio-dia, não. Fica tranquilo. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que quer dizer esse texto? Que Jesus mesmo não tem no pecado, ele atraiu sobre si o pecado de toda a humanidade, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, quer dizer que existia ira sobre o pecado. Em outras palavras, quer dizer que Deus estava olhando para a humanidade e vendo a humanidade num caminho de perdição, num caminho de pecado, e falando: se eu não punir, eu não sou justo. Se eu não punir, eu não sou justo, eu tenho que punir. Só que existe um outro atributo de Deus, e graças a Deus que existe, se chama graça de Deus. E a graça de Deus significa favor não merecido. A graça de Deus significa que Ele vai te dar algo que você não merece, aleluias. A graça de Deus significa que a ira que era para ser derramada sobre mim e sobre você, foi derramado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus se sentia abandonado. Porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 59, eis que a minha mão não está encolhida, para que eu não possa te salvar. Os meus ouvidos não estão acravados, para que eu não possa te ouvir. Mas o que faz separação entre mim e ti são os seus pecados. E naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós. E naquele momento Deus o abandonou. Naquele momento Deus atribuiu a sua ira sobre Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus te trouxe aqui para que você entenda. Deus preferiu ser abandonado do que eu e você sermos abandonados. Deus preferiu morrer ali naquela cruz sozinho, para nós não estarmos sozinhos. Aleluias. Jesus preferiu morrer como um maldito. Porque a Bíblia fala que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado um maldito. Ele preferiu morrer assim, para nós não sermos malditos. A ira de Deus estava sobre Cristo Jesus. E ele se sentia abandonado. Ele se sentia um verme, porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele. Como você se sente quando você comete um pecado? Eu perguntei aqui no início, os irmãos já se sentiram assim? Eu já me senti. Não que Jesus tenha cometido o pecado, mas só que porque o meu e o seu pecado estava sobre ele na cruz do Calvário. Aleluias. A evolução do amor de Deus se chama graça. Vou pedir para os irmãos do louvor estar subindo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele recebeu em si a ira de Deus. Estava no meu quarto orando para que Deus me desse uma palavra, orando para que Deus pudesse falar alguma coisa com a igreja. E eu falava para Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale algo com a sua igreja que esteja tocando no céu. Eu não quero ir lá e falar qualquer coisa, eu quero que eu seja um transmissor do som de algo que está tocando aí no céu. E o Senhor falou claramente no meu coração: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, para sempre, pelos séculos dos séculos. O plano da redenção está sendo glorificado lá no céu o tempo todo. O tempo todo os anjos olham para Deus, olham para o que está sentado no trono, e olham para o Cordeiro e diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dado toda a honra e toda a glória. Então que nesse momento de louvor, abra o seu coração. Irmãos, não seja mais um culto. Irmãos, não se contente com ser só mais um momento, por favor. Abra o seu coração, fale com Deus, fale: Senhor, obrigado.
Senhor, não era para eu estar aqui, mas o Senhor preferiu sofrer morte de cruz, para que eu não sofresse. Fale com Deus. Que eu tocar esse louvor, os irmãos se coloquem de pé e fale com Deus. Aleluia. Aqui é a sua igreja, Deus. Deus, eu quero declarar esta manhã: o nosso alicerce é o Senhor Jesus Cristo. O tempo pode passar, muitas coisas podem vir para querer perseguir a sua igreja, oprimir a sua igreja. Mas Jesus, eu quero declarar: o Senhor é a nossa rocha. O Senhor não é um agitador qualquer. O Senhor não é um profeta para nós. O Senhor é o nosso fundamento. Em Ti que nós construímos a nossa fé, Senhor. Deus, que todo mundo que está aqui, Pai, que venha sair daqui com pleno entendimento dessa palavra, de que é através de Ti que somos salvos, que é através de Ti que recebemos a redenção e a justificação. E eu agradeço ao Senhor, Pai, por ter recebido a ira que era para mim, a ira que era para a sua igreja. Que possamos fazer, que possamos retribuir ao Senhor com excelência e com uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus.